Olá, meus queridos, eu me chamo Caroline Argolo, sou professora de Direito Administrativo e estarei chegando junto com vocês aqui no projeto CPOAB. É um projeto de um curso preparatório para a primeira fase do 32º exame da Ordem. Aqui, mais especificamente comigo, a gente vai tratar da matéria de Direito Administrativo. Antes de começar aí com algumas dicas, em relação ao e a apresentação do nosso curso propriamente, de que forma ele vai ser composto, eu quero apresentar para vocês a minha rede social. Lá no Instagram, @professora Caroline Argolo, eu faço postagens diárias acerca da temática de direito administrativo, então com dicas, com resolução de questões, e além de ser um contato mais direto, que vocês podem direcionar questionamentos e eu terei o maior prazer em respondê-los. Então, recapitulando, a minha rede social é o @professora Caroline Argolo e eu aguardo vocês lá. Em relação à composição, à estrutura do nosso curso, desse curso preparatório, a ideia é de um aprendizado integral. A perspectiva de CP Iuris, e mais especificamente aqui CPOAB, é desse aprendizado integral, o que implica no fornecimento de material PDF, implica no fornecimento de vídeos e de áudios relacionados aos conteúdos, assim como também resolução de questões. Sempre na intenção de amparar vocês integralmente, para que vocês consigam gabaritar essa primeira fase, essa prova da primeira fase da UAB. Tudo bem? Bom, em relação à minha matéria especificamente, que a gente vai tratar aqui, que é Direito Administrativo, ela foi organizada em 15 aulas, certo? São 15 aulas de 1 hora cada, dividida em 2 blocos. Então, portanto, nós teremos aí 30 blocos para tratar, para esgotar essa matéria de Direito Administrativo e com certeza temos tempo suficiente para fazê-lo e vai fazer com que vocês recordem ou eventualmente aprendam a matéria para aqueles que ainda não têm uma memória muito clara de Direito Administrativo em relação à graduação. E aí eu volto para falar ainda especificamente da matéria de Direito Administrativo, e aí a primeira dica é a seguinte: é uma matéria que tem um conteúdo programático relativamente pequeno. Veja, se é relativamente pequeno, a chance da gente dominar esse conteúdo é muito maior. Nós temos 6 questões na prova, na primeira fase, assim como outras matérias de conteúdos muito mais extensos que têm o mesmo número de questões. Então, se não por amor à matéria, que é o meu caso, e eu vou tentar fazer com que com vocês seja o mesmo, que seja pelo menos do ponto de vista estratégico. Que vocês consigam focar nessa matéria de Direito Administrativo, que é extremamente importante para qualquer concurso, e não é diferente para essa primeira fase da UAB, e é extremamente importante, mas também é uma matéria com conteúdo relativamente curto, o que faz com que a gente tenha uma chance maior de dominar toda a matéria e, portanto, também uma chance maior de gabaritar Direito Administrativo nessa primeira fase. Tudo bem? Vamos lá. Feita essa apresentação inicial, já apresentei para vocês a composição do curso, a perspectiva do curso, a composição da matéria de Direito Administrativo propriamente. Vamos agora iniciar o conteúdo de Direito Administrativo. A gente vai iniciar o conteúdo pelo princípio. A gente vai iniciar pela composição do regime jurídico da administração pública, que nada mais é do que o conjunto de princípios que regem a administração pública. Quando eu trato, portanto, de regime jurídico da administração, eu estou tratando do conjunto de princípios que regem a administração pública e, portanto, a lógica de atuação do administrador. Eu estou tratando de que maneira pode e deve agir o administrador na busca pela satisfação daquela finalidade que é princípio da administração pública, que é a satisfação de interesses coletivos. Então, aqui nós já passamos para que vocês recordem que a finalidade, como eu já havia antecipado, da atuação da administração pública, que é sempre a satisfação de interesses coletivos, ela deve ser ela é a pedra de toque, ela é a finalidade, ela é a razão de ser da administração, ela é a razão de atuação do administrador e deve ser sempre a busca que é perseguida pela administração pública. Esses interesses, que são interesses da administração, eles podem ser classificados em primários e secundários. Os interesses primários, eles são interesses da coletividade propriamente, como segurança, saúde, educação, ao passo que os interesses secundários são aqueles interesses da administração. Mas como assim, professora? Você havia antecipado que a finalidade da administração pública, da atuação da administração pública,
é a satisfação de interesses coletivos, né? E aí agora você está me dizendo que existem interesses que são da administração, interesses que são considerados secundários? Sim, só que esses interesses secundários, interesses da administração, eles visam viabilizar a satisfação dos interesses primários, que são os interesses propriamente da coletividade. Por exemplo, a cobrança de impostos. A cobrança de impostos é um exemplo de interesse secundário, porque é o interesse da administração. Só que a cobrança de impostos tem uma razão de ser, que é viabilizar os interesses da coletividade, portanto, aqueles interesses que são primários. Então, esta é a premissa básica da administração, a razão de ser da sua atuação, a satisfação de interesses que são coletivos, sob pena de abuso de poder. Abuso de poder na modalidade de desvio de finalidade. Então, nós, enquanto administrados, precisamos estar, inclusive, além, óbvio, de todos os órgãos de controle que nós veremos oportunamente, a gente precisa estar atento a essa atuação da administração. E eventuais desvios de finalidade, eventuais abusos de poder, eles devem sim ser tutelados jurisdicionalmente. Então, a tutela jurisdicional também deve estar atenta, obviamente provocada, nós veremos isso oportunamente, ela deve estar atenta, inclusive, para impedir que essa finalidade principal da administração pública seja, ou melhor, para viabilizar que ela seja respeitada e impedir eventuais abusos de poder. Tudo bem? Vamos seguindo. Primeiro ponto é que vocês tenham em mente que absolutamente todos os princípios da administração pública são constitucionais. E sejam eles expressos ou não na Constituição, são constitucionais. E os basilares, os princípios que, portanto, baseiam todos os demais princípios que nós vamos tratar aqui ainda hoje, e como os demais princípios que nós veremos no decorrer das aulas, porque, por exemplo, a gente vai tratar lá na aula de licitações e contratos, princípios que são específicos de processos licitatórios. Não estão aqui hoje, mas nós trataremos oportunamente. Aqui eu fiz um compilado daqueles princípios que são basilares, mais especificamente esses dois, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público, mas também aqueles princípios que são mais gerais, aqueles que vão fazer com que a gente compreenda a lógica, inclusive, dos demais assuntos que nós vamos tratar, das demais matérias e dos demais princípios que vão surgindo aí à medida que as aulas vão avançando. Como eu já havia antecipado, nós temos os princípios basilares da administração. Então, portanto, deles emanam toda a lógica estatal e deles emanam todos os demais princípios da administração. São eles, primeiro, a supremacia do interesse público sobre o privado, que é o conjunto, que representa o conjunto de prerrogativas estatais, e a indisponibilidade do interesse público, que representa também, veja, nós temos uma perspectiva que eu não considero que seja contraditória, não considero que seja prerrogativa versus restrições, versus limitações. Eu considero que são perspectivas complementares. Eu tenho prerrogativas mais limitações e a soma delas é igual, né, ao conjunto do regime jurídico da administração pública, que é o conjunto de princípios que regem a administração pública. Então, eu tenho, assim, essas prerrogativas, só que eu preciso ter limitações para a atuação estatal. A supremacia, como o nome já sugere, é a perspectiva de que o interesse público ele deve sempre ser superior em relação a interesses que são particulares, pela premissa, né, por ser básico a ideia de que a satisfação de uma coletividade ela deve prevalecer em relação de interesses que são individuais. Só que esse interesse que é público, ele é um interesse que é indisponível. Não é um interesse que o gestor ele vai utilizar, vai buscar satisfazer quando bem entender. Porque a premissa é de poder enquanto prerrogativa, mas de dever, sobretudo, enquanto atuação estatal. Então, tem uma indisponibilidade do interesse público, que é bem resumida pelo professor Marcelo Alexandrino, que diz o seguinte: deve a administração pública simplesmente dar fiel cumprimento à lei, gerindo a coisa pública conforme o que na lei estiver determinado, ciente de que desempenha um papel de mero gestor de uma coisa, vejam, de uma coisa que não é sua, mas do povo.
Então, eu tenho prerrogativas, eu tenho grandes poderes associadas a grandes responsabilidades. E aí, é um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que eu faço com que os alunos recordem, é aquela frase que o Tio Ben diz ao Homem-Aranha, num momento, né, emblemático do filme, e diz, olha, grandes poderes, grandes responsabilidades. E a premissa aqui é essa: você, administrador, tem sim grandes poderes, tem grandes responsabilidades, o interesse não é seu, é da coletividade, você não pode dispor, porque é poder, mas sobremaneira é dever de agir, que é um dever de agir em busca da satisfação da finalidade da administração pública, que é a satisfação de interesses coletivos. Então, essas limitações, elas servem para impedir que essa prerrogativa, que essa supremacia tenha contornos de arbitrariedade. Então, eu preciso sim de restrições, de limitações para dizer, olha, gestor, essas prerrogativas, elas têm uma razão de existir. E a razão de existir é satisfazer interesses da coletividade, interesses que não são seus, porque você é gestor de uma coisa que não é sua, mas é do povo. Ok? Esta é a premissa básica, esses dois princípios somados aí, deles dois, a gente consegue extrair o regime jurídico da administração pública e extrair toda a lógica da administração. Se a gente compreende esses dois princípios, a gente compreende a lógica do administrar. Tudo bem? E vamos seguindo. Deixa apenas para que vocês, a gente vai tratar, calma, para quem não lembra exatamente de todos esses pontos aqui são apenas exemplos clássicos da supremacia estatal. A gente vai tratar sobre eles oportunamente, né, quando estiver tratando sobre as temáticas que são específicas, mas apenas alguns exemplos clássicos da supremacia estatal. Desapropriação, requisição administrativa, que, como eu já havia antecipado, a gente vai tratar sobre isso lá, intervenção do Estado na propriedade privada, cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, que são cláusulas que dão superpoderes, digamos assim, para a administração, definição de privilégios tributários para pessoas jurídicas de direito público, impenhorabilidade de bens, imprescritibilidade de bens, enfim. São exemplos clássicos da supremacia estatal, mas são supremacias porque estão ali em defesa de interesses da coletividade. Não são supremacias porque são arbitrariedade. São supremacias porque são necessárias para que a finalidade principal da administração seja respeitada. Vamos agora passar para tratar sobre princípios, né, os demais princípios que emanam todos esses dessa perspectiva da supremacia e da disponibilidade, e mais especificamente previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos ali expressamente previstos alguns princípios, e o primeiro que nós vamos tratar é a legalidade. Só que aqui, gente, a legalidade não é aquela legalidade que você aprende lá no direito privado. Não é aquela legalidade que você aprende no direito civil, que você aprende no direito constitucional. Lá, a ideia é de não contradição à lei. O princípio é de não contradição à lei. Aqui, para o direito público, a ideia da legalidade é o princípio da subordinação à lei. Veja que são premissas completamente diferentes. Ao passo que para o direito privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, aqui no direito público você só pode fazer o que a lei expressamente determina, porque é o princípio da subordinação à lei. Então, são perspectivas completamente diferentes que alteram todo o cenário, né, todo o contexto. Legalidade para o direito privado, princípio da não contradição à lei, ao passo que a legalidade para o direito público é o princípio da subordinação à lei. Tudo bem? Existem exceções constitucionais que admitem a atuação à margem, né, das disposições legais. São as medidas provisórias, situações de estado de defesa e situações de estado de sítio, o que quer dizer que nesses momentos aqui, nessas circunstâncias, é previsto constitucionalmente essa exceção, que admite a atuação à margem de disposições que são legais. Veja, a legalidade aqui para o direito público, o princípio da subordinação à lei, mas existem situações, existem contextos que a própria Constituição Federal nos permite a atuação à margem das disposições legais, ok? Então, nós temos a regra e nós temos a exceção. Vamos seguindo. Também é expresso, né, na Constituição Federal, lá no artigo 37, nós temos a moralidade. A moralidade, aqui a premissa é de honestidade, lealdade,
boa-fé de conduta, é a ideia de probidade administrativa. Portanto, essa moralidade jurídica, ela não se confunde com a moral social. Lembrando, gente, que também existe existe até uma confusão entre moralidade e legalidade, mas são princípios que são autônomos. Óbvio que a atuação em desconformidade aos padrões de moralidade vai também ensejar a violação do princípio da legalidade. Só que eles são princípios autônomos que não se confundem. São premissas autônomas que um acaba implicando também na violação do outro, mas são princípios autônomos. Nós temos a legalidade e nós temos a moralidade. Lembrando que a moralidade aqui, a moralidade jurídica, ela não é moral social. Aqui está com a ideia de probidade administrativa, de honestidade, de boa-fé na conduta, né, na atuação do administrar. Seguindo, nós temos o princípio da impessoalidade. Aqui nós temos uma ideia de refletir no princípio da finalidade. Por que refletir no princípio da finalidade? De que forma? Vamos recordar, eu disse que finalidade da administração pública é a satisfação de interesses coletivos, não é isso? Se esta é a finalidade da administração, pouco me interessa quem é que está prestando esse serviço propriamente, quem é que está possibilitando a satisfação dessa finalidade. O que eu quero dizer é que quando, por exemplo, determinado município, ele quer comprar merenda escolar, ele não quer saber se é João, se é Maria, se é José que vai fornecer. Vai ser aquele que respeitar os ditames que estão no edital e aquele que venceu o processo licitatório e que eventualmente contratar com a administração. Então é impessoal esta relação. É impessoal porque o que eu quero é a satisfação de interesses coletivos. Nesse caso aqui específico, a minha finalidade é a aquisição de merenda escolar. Não é a contratação de José, de Maria ou de João. É qualquer um que respeite as regras do edital e que vença o processo licitatório. Um outro ponto, uma outra faceta desse princípio da impessoalidade é que não se admite a responsabilização do administrador pelos danos causados a terceiro ou mesmo o seu reconhecimento pelos benefícios gerados à coletividade. Veja que a gente vai tratar em relação a esses danos causados a terceiros. Quando a gente vai tratando de responsabilidade objetiva do Estado, podem ficar calmos, a gente vai recordar aqui, eu vou recordar para vocês essa faceta da impessoalidade, mas a premissa é, olha, não é João, enquanto servidor público, que vai ser responsabilizado, é o Estado que está ali, né? Ele está representando, ele é um agente público representando, seja o Estado, seja o município, seja a União. Então, a ideia aqui é de que ele não vai ser pessoalmente responsabilizado por danos que eventualmente ele cause a terceiros. Mas a gente vai tratar disso com mais cuidado lá no momento de responsabilidade objetiva do Estado, né? Quando a gente tratar sobre responsabilidade objetiva do Estado. Uma outra perspectiva é que também não se admite o seu reconhecimento do administrador, né, por benefícios que são gerados à coletividade. Daí porque está expressamente previsto na Constituição que não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, por exemplo, na publicidade de atos do governo. Então, não foi o João da Silva, o prefeito, que construiu a ponte, né? Quem construiu a ponte foi o município. Então, não há como ser dado a ele o reconhecimento de um benefício que, em verdade, não foi ele que forneceu. Né? Este benefício, obviamente, ele ali enquanto gestor, de alguma forma ele promoveu, mas ele promoveu em nome da administração e não em nome pessoal. Então, portanto, é expressamente proibido constar nomes ou símbolos que caracterizem essa promoção pessoal daquele administrador, daquele agente público. E é também impessoalidade que dá para a gente a lógica, né, enfim, né, de onde emana a premissa da súmula 13 do STF, que veda a prática de nepotismo. Então, eu não vou contratar parentes, eu não vou contratar companheiro, porque, veja, uma vez que eu faça isso, é muito difícil que eu esteja preocupado em satisfazer interesses da coletividade. Eu estou ali querendo, de alguma forma, beneficiar meu parente, beneficiar alguém que especificamente eu pretenda fazê-lo.
Então, essa impessoalidade, que reflete, como eu já havia antecipado, a aplicação do princípio da finalidade, é este princípio que, sobretudo, legitima, inclusive, a inteligência da súmula número 13 do STF, que veda a prática do nepotismo, inclusive nepotismo cruzado, mas também nós veremos isso oportunamente quando estiver tratando sobre servidores públicos. Tudo bem? Vamos seguindo. Publicidade. Veja, a publicidade ela é importantíssima, porque quando eu trato de publicidade, eu trato de alguns resultados dessa publicidade que são importantes para o bem-andar da administração, né? Para a administração pública conseguir... Nós, enquanto administrados, inclusive, possamos controlar a atuação desse administrador e verificar se ele está agindo ou não conforme a legalidade, se ele está agindo ou não buscando satisfazer interesses da coletividade ou se eventualmente ele está ali satisfazendo interesses que são pessoais. Então, a publicidade é importante para o conhecimento público, é importante para o controle da administração, seja pelo administrado, seja pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, que a gente vai ver também oportunamente essa ideia aqui de controle da administração. E, inclusive, muitas vezes essa publicidade, ela é inclusive requisito de eficácia do ato. Atos que, por exemplo, que impliquem contagem de prazos, eu preciso publicar para ter conhecimento. Se eu estiver diante, por exemplo, de algo, digamos que foi definido a impossibilidade pelo prefeito de estacionar em determinado lugar, em determinada praça pública. Até que, enquanto isso está dentro de um gabinete e a população não tem conhecimento dessa proibição, esse ato ele não é eficaz. Então, será eficaz à medida que eu, por exemplo, colocar lá naquele local onde ele eventualmente está proibindo o estacionamento, onde ele coloca, por exemplo, lá aquela placa dizendo, olha, proibido estacionar. Aí sim ele deu publicidade àquele ato que ele proibiu o estacionamento, né, em determinado local, e assim, a partir dessa publicidade, eu tenho agora, assim, um ato eficaz, um ato que ele pode cobrar a execução, porque até que eu não tenha conhecimento, então se eu não tenho conhecimento, eu não sei que é proibido fazê-lo. É imprescindível, como eu já havia antecipado, para a contagem de prazos, né? Quando eu tenho processos licitatórios, vocês vão ver que esses prazos e a publicidade são dois pontos extremamente importantes no decorrer do processo licitatório. E vejam, aí já retornando aqui, né, aquela premissa da impessoalidade, publicidade não é, em hipótese nenhuma, propaganda pessoal. Então, eu não vou ficar os 4 anos de governo fazendo propaganda pessoal e chamando isso de publicidade de atos da administração. Então, eu tenho que fazê-lo respeitando ali aquela premissa de que não há como eu fazer propaganda pessoal, né, receber os louros de determinada construção, por exemplo, de uma ponte, porque aquilo que está fazendo não sou eu enquanto pessoa administrada, enquanto pessoa física, sou eu enquanto administrador, sou eu enquanto agente público. Tudo bem? Existem exceções ao princípio da publicidade? Sim, exceções que são inclusive previstas na própria Constituição Federal. Então, nós temos, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Então, são também, também exceção, informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado. São ressalvadas aquelas informações, determinadas informações, quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Então, eu tenho uma regra, que é a regra da publicidade. Então, via de regra, todos os atos da administração pública devem ser publicados, né? A gente precisa ter conhecimento, mas a própria Constituição Federal, ele nos dá as exceções em casos que são específicos. Seguindo aqui essa ideia de publicidade, nós temos uma relativamente recente, né, legislação, que foi de 2011, recente se a gente comparar aí com essa premissa da publicidade que é lá na Constituição, né, a partir de 88. Então, nós temos aqui o pedido de informações que você pode fazer através da lei. Na verdade, sempre foi possível, né? Mas nós temos uma lei de acesso às informações que regulamenta a publicidade, onde você, enquanto administrado, pode e deve, né, a fim de controlar esses atos da administração pública, inclusive, pedir informações, sem, inclusive, ter que apresentar justificativas para tanto, porque, a rigor, você é interessado
sobre qualquer coisa que aconteça na administração pública, porque afinal de contas você compõe essa coletividade, a coletividade que é o objeto que é a finalidade principal da administração, que é a satisfação de interesses da coletividade. Então você compõe essa coletividade, então a rigor você tem interesse em saber de qualquer informação relativa à administração pública e você pode e deve fazê-lo, solicitar através dessa lei de acesso a informações. Essa lei ela também possui algumas exceções. Na verdade, não digo nem exceções, digo restrições, porque são prazos, eventualmente, que informações que são ultra secretas, informações secretas ou reservadas, elas têm prazos de segredo, digamos assim, maiores. Então, eu preciso respeitar isso, essas exceções previstas em lei. E, enfim, essa determinação, ela também está prevista na lei de acesso às informações, só que você precisa, enquanto administrado, você vai requerer a informação e, eventualmente, receber uma resposta. Seja dizendo que tome a informação que você solicitou dentro desse prazo que está previsto em lei, que, a rigor, a informação deve ser prestada imediatamente ou em até 20 dias, ou você vai negar essa informação e vai dizer o porquê que você está negando, apresentando aqui uma fundamentação legal. Tudo bem? Então, a regulamentação da publicidade é a lei de acesso às informações. Você, enquanto administrado, enfim, qualquer órgão, ele pode solicitar essas informações em qualquer área que seja, e não há qualquer tipo de exigência relativa aos motivos que fazem com que você solicite aquela informação, e a administração pública deve lhe responder. Tudo bem? Vamos seguindo. Também previsto na Constituição Federal, expressamente, nós temos a eficiência. Veja, a ideia de eficiência é uma ideia de efetiva proteção do interesse público. A atividade, ela deve ser exercida com presteza, com perfeição, com rendimento funcional, economicidade. Então, é eficiente aquele serviço, por exemplo, uma melhor prestação de serviço com um menor preço, um menor custo para a administração. Isto é eficiência. Então, aquele benefício, enquanto maior o benefício e menor o custo, maior será a eficiência da administração pública, porque eu estou aqui diante de um rendimento funcional, de uma economicidade, que é premissa da eficiência. Assim, gente, a prestação de serviços, seja pela administração direta ou por delegação, a gente vai ver isso também no momento oportuno, ela deve respeitar a eficiência. E nós temos, enquanto premissa de eficiência, exemplos que refletem, algumas situações, exemplos que refletem a atuação desse princípio, como a realização de avaliação periódica de desempenho de servidores. Então, quando você passa ali, o estágio probatório, inclusive, você passa pelo estágio probatório e ao final você precisa passar por uma comissão, enfim, isto é também verificação de eficiência. Estabelecimento de limites com gastos de pessoal, a possibilidade de apresentação de reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral. Então, veja, se eu não estou satisfeita, por exemplo, com a prestação de um serviço de determinado hospital público, nada óbvio é que eu apresente reclamação dizendo, olha, em busca da eficiência, em respeito ao princípio da eficiência, vocês precisam resolver isso aqui, vocês precisam apresentar para a gente alguma solução para que a gente respeite o princípio da eficiência, que nada mais é do que a busca pelo maior benefício associado ao menor custo para a administração pública. A eficiência ela está, portanto, refletida em toda a atuação, deve estar refletida em toda a administração pública. A ideia, inclusive, de delegação, de criar a administração indireta, nós veremos isso na próxima aula de organização da administração pública, é sempre na ideia de buscar essa eficiência, de criar especialistas na área, nós veremos isso oportunamente, de criar órgãos ou entidades que são específicos para que a gente tenha uma eficiência na prestação daquele serviço especificamente. Então, a ideia, não necessariamente a delegação, ela vai implicar nessa eficiência, mas certamente é uma intenção, no momento que você delega, que você cria ali um esperto naquela área, seja um órgão, seja uma entidade, a fim de que aquele serviço seja prestado de forma mais adequada, mais eficiente. Tudo bem? Bom, a isonomia, para a gente fechar esse primeiro bloco, a isonomia, ela tem dois primas, de análise. Ela tem o prisma formal, que veda tratamento diferenciado às pessoas, enfim, por motivos de ordem pessoal, a ideia de igualdade propriamente. Mas nós temos
uma perspectiva que ela é diversa, eu não digo diversa, mas ela é complementar, ela até é ratificadora, não compreendo como diversa, que é a ideia da ótica material, que significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na premissa, na medida de suas desigualdades. É a ideia onde eu posso fazer, enfim, um processo de especificação de sujeito de direitos que legitima ações afirmativas, que legitima discriminações legítimas, né, na atuação estatal. Por exemplo, eu vou fazer um concurso público. Este concurso público para bombeiros, hipoteticamente. É claro que eu posso colocar uma restrição, uma discriminação em razão desse processo de especificação dos sujeitos de direitos, que pessoas que utilizem cadeira de rodas, enfim, não podem, que tenham deficiências físicas limitadoras da sua, enfim, da sua atuação mesmo, né, limitações que são incompatíveis com a atuação de bombeiros, por exemplo. Eu posso especificar ali naquele meu edital que elas não podem participar desse processo, desse concurso, dessa avaliação. Diferente disso, se eu vou fazer um concurso para esse próprio corpo de bombeiros, só que para, enfim, né, atuação administrativa, atuação na recepção, que não há por que limitar a participação desses mesmos cadeirantes, né, que eu mencionei enquanto exemplo anteriormente, não é legítima essa discriminação. Então, em resumo, a premissa da isonomia que nos interessa aqui propriamente é a ótica material, que significa uma legitimação desse processo de especificação de sujeitos de direitos, e que, uma vez aplicado esse processo, onde eu vou especificar sujeitos, eu vou legitimar determinadas discriminações que, inclusive, elas são basilares, né? Elas refletem em ações afirmativas, em ações que visam essa igualdade na ótica material. Tudo bem? A gente encerra esse primeiro bloco aqui, daqui a pouquinho a gente retorna e conclui com os demais princípios que nós vamos tratar hoje. Tudo bem? Até daqui a pouquinho.